Oi, amores! Como é que vocês estão? Bem, estudando, assistindo muita videoaula. Espero que todo mundo esteja bem, lavando bem as mãos, protegido, certo? Fiquem em casa, não esqueçam. Então, como eu falei para vocês na aula passada, na videoaula passada, a gente deu aquela relembrada sobre classificação de seres vivos e hoje a gente vai resolver questões. Na verdade, eu vou conversar com vocês, né, dar as respostas e também conversar um pouco sobre o que as questões estão colocando. Então, vamos lá. As questões sobre taxonomia, na primeira, diz o seguinte. Em 1735, o botânico Linneu publicou o trabalho Sistema Natural, no qual propôs a classificação de seres vivos em grupos, hoje chamado táxons, que constituem uma hierarquia. As categorias taxonômicas por elas propostas ainda são mantidas até os dias atuais, com algumas poucas modificações. Atualmente costumamos classificar os seres vivos em 7 categorias taxonômicas principais. Marque a alternativa que indica corretamente essas categorias na ordem de categoria de maior abrangência para mais restrita. É uma questão que não tem muito o que comentar, né? Percebam aí que a única categoria que não está colocada é o domínio, porque essa é uma questão mais antiga e o domínio é uma categoria mais nova. No entanto, todo mundo já sabe aquela regrinha do re, ficofage ou do dó, re, ficofage, né? Para você lembrar das categorias mais amplas até as mais específicas. Então, primeira letra D. Na segunda, considerando o sistema de classificação taxonômica, se duas espécies pertencem a duas famílias diferentes, então, obviamente, se elas pertencem a duas famílias diferentes, lembre que as famílias estão dentro da ordem. Então, elas podem pertencer à mesma ordem. Não é que elas vão pertencer, mas elas podem, já que uma ordem pode ter mais de duas famílias, certo? Então, segunda letra B. Leia o texto abaixo. Ele vai falar de um animal, né, de uma espécie de vespa que foi descoberta. Não vou ler o texto porque eu acho que ele não adiciona muito a questão, na verdade é para a gente entender mais como o nome é escrito, né? Então depois vocês leem e eu vou logo para a questão. Considerando o termo Ampulex Demento e seus conhecimentos sobre regras básicas de classificação e nomenclatura, responda. Ele quer saber quais são as corretas. Ampulex é o nome do gênero desse organismo e Demento seria o nome da espécie. Já sabemos que Demento é o epíteto específico. Então, uma errada. 2. A nomenclatura utilizada pela revista está grafada de forma incorreta, pois o binômio deveria ser destacado. Percebam que está faltando destaque em tudo, né? Então, está incorreto mesmo. 2. A vespa joia é do mesmo gênero do animal recém-descoberto, mas não é necessariamente da mesma família. Ela é sim do mesmo gênero porque ela é um pulex, né? No entanto, não, claro, não são necessariamente da mesma família. Elas podem ser do mesmo gênero e da mesma família, portanto, essa está errada. Um dos motivos utilizados para classificá-la nesse grupo pode ter sido a presença do cefalotórax e abdômen. Essa está incorreta porque fala que esse animal é uma vespa, a vespa é um inseto. E aí é um assunto que a gente não estudou, né? Então eu vou ter que falar. Os insetos, gente, eles têm a região chamada de cabeça, tórax e abdômen. Os que têm um conjunto formado por cefalotórax são aqueles em que o tórax e o abdômen se juntaram em um único, a gente chama de tagma, em único complexo corporal, certo? No caso dos insetos, isso não acontece. Isso acontece, por exemplo, nos crustáceos. Nos crustáceos não dá para você definir, por exemplo, no caranguejo, no camarão, o que é a cabeça e o que é o abdômen, porque é tudo junto. Então a gente chama aquilo de cefalotórax. Já no inseto, não. Se você olhar uma abelha, um besouro, um mosquito, você perceber nitidamente a região da cabeça, a região do abdômen e a região dos apêndices, né, das patas. Tudo bem? Então, somente a afirmativa 2 está correta. Quarta. Uma aranha azul, ele fala sobre essa aranha, fala que ela tem um nome escrito pela nomenclatura binomial e ele quer apenas que você fale qual é a escrita correta, né? Perceba que nós vimos que o nome tem que estar em destaque e que a primeira letra precisa ser inicial maiúscula, já que ela diz respeito ao gênero, e a segunda precisa ser inicial minúscula, já que ela diz respeito ao epíteto específico. Portanto, a única afirmativa que tem tudo isso que eu falei é a afirmativa A. Portanto, quarta letra A. Na quinta, que é que você marque V ou F, né? Então, vamos ler aqui rapidinho. Na primeira, espécie é a unidade básica de classificação, já sabemos que sim, verdadeiro. Espécies afins se juntam para formar uma ordem? Não. Espécies afins se juntam para formar um gênero. Falso. Família é um grupo de gêneros? Sim, família é um grupo de gêneros.
E a última, reino é um grupo de classes? Não, reino é um grupo de filos. Então, só você lembrar daquela regrinha do dó, ré, fi, có, fá, que você responde aí fácil, né? Portanto, quinta letra B. Sexta, verifica-se na natureza a grande diversidade de organismos que, por apresentarem diferentes características morfológicas, são classificados em diferentes grupos taxonômicos. Assim, considerando a taxonomia dos organismos vivos, assinale o que for incorreto. Está incorreto o que está dito na letra B. Olha o que diz. O reino planta constitui um grupo taxonômico composto por organismos clorofilados e fotossintetizantes. Até aí tudo bem. Que, além de apresentarem vasos condutores, produzem flores e frutos. Nós já sabemos, né, se já estudarem outras séries, esse ano a gente vai repetir isso com maior profundidade, que no reino planta existem sim plantas que não têm vasos condutores de seiva, é o caso das briófitas. Existem sim plantas que não têm flores e frutos, é o caso, por exemplo, das pteridófitas. Portanto, quando ele fala que tudo isso está dentro do reino planta, obviamente ele está falando de coisas que não estão totalmente corretas, né? Então, essa é a afirmativa incorreta. Sétima, a partir do diagrama abaixo, não é correto afirmar que está incorreto o que está dito na letra E. A classe é um grupo menos homogêneo que o filo. A classe, gente, ela está dentro de um filo. Mas, assim, o que ele está querendo dizer? Que a classe ela pode ter diferentes seres vivos, ele é mais homogêneo, né? No caso aqui, ele tem seres vivos mais semelhantes do que, por exemplo, no filo. Perceba que no filo a gente tem peixes, tem um réptil, tem um mamífero, tem seres vivos muito diferentes, enquanto que na classe não. A gente percebe que só estão os mamíferos, são seres muito mais homogêneos, né? Ele fala que é menos homogêneo, portanto está errado. A oitava. Um estudante de biologia anotou em uma tabela algumas características de 4 espécies vegetais. Pelas características dá para a gente distinguir quais são esses grupos, né? Percebam que a primeira diz, possui vasos condutores de seiva. Apenas o 2 não tem vasos condutores. Eu acabei de falar na questão que as plantas que não têm vasos condutores são as briófitas, por isso que aparece embaixo, espécie 2 briófitas. Próxima característica, embrião fica retido no gametângio. Fala que todas elas têm essa característica. Então, o que seria esse gametângio, já que a gente ainda não estudou plantas, né? As plantas que produzem gametas, que são chamados de oosfera e anterozoide, no caso das plantas, né? Enquanto para nós animais é óvulo e espermatozoide, elas podem fazer com que, após a fecundação, o embrião fique lá dentro desse gameta. Então, ele fica ligado à região que produz esse gameta. Por isso que a gente fala que, nesse caso, o embrião fica retido no gametângio. Todas as plantas, de alguma maneira, maior ou menor, fazem isso, certo? Então, essa é uma característica que não dá para definir muita coisa. A próxima, forma flores e frutos. Fala que apenas a 1 e a 3 apenas tem essa característica. Portanto, a 3 tem que ser uma angiosperma. E, por fim, na última característica, fala que são formadas sementes na 1 e na 3. Já sabemos que a 3 é gimnosperma, é angiosperma, então sobra para 1 angiosperma. Certo? Claro, a 4 é a única que ainda fica, né, depois de tudo isso, é a única que fica sem resposta. Portanto, só sobra para ela pteridófita. Analisando, ele quer que você diga, a pergunta é, a partir desses dados, pode-se dizer que na árvore filogenética, que reconstitui a história evolutiva dessas espécies, qual é que está correta? Está correta a letra E. Ela diz o seguinte, que as espécies 2, 3 e 4 formam um grupo artificial ou parafilético. Gente, o que é isso? Um grupo artificial ou parafilético? É um grupo que não necessariamente tem a mesma ancestralidade comum. Eles não têm todos o mesmo ancestral comum. Essa é uma questão difícil, certo? Então, vou comentar um pouco mais sobre ela. É uma questão que eu provavelmente não colocaria na prova. Por quê? Porque vocês precisariam saber a origem de cada planta dessas. As pteridófitas, aliás, as gimnospermas, para ser mais exata, elas hoje não são consideradas no mesmo grupo de ancestralidade das outras plantas, apesar de estarem todas dentro do reino planta, certo? Então, é por isso que se fala que, nesse caso, esse não é um grupo mais monofilético, seria um grupo parafilético por causa das gimnospermas, tudo bem? Então, é a letra E. Nona. Ele fala do camarão, fala de nomes científicos de 3 tipos de camarão, né? E vamos logo para as perguntas para ser mais objetivo. Com relação aos camarões exemplificados no texto, pode-se afirmar que estão classificados em 2 filos diferentes. Percebam que ele colocou os 2 primeiros camarões, o cinza e o branco, fazem parte do mesmo gênero. Portanto, se fazem parte do mesmo gênero, eles não
filo, reino, filo, classe. Eles fazem parte, sim, do mesmo filo. Mesmo gênero e mesmo filo. Por isso que já dá errado a número 1. A número 2 diz, são 3 espécies de um mesmo gênero. Apenas fazem parte do mesmo gênero os 2 primeiros, portanto está errada. A 3 disse, representam 3 espécies diferentes, o que não há dúvida. Portanto, está a resposta apenas correta, a letra D, apenas 3. Aí vai falar um pouco também de como a gente escreveu o nome, né? Não tem muito o que comentar. Nós já sabemos que o primeiro nome deve ser escrito inicial maiúsculo, diz respeito ao gênero. O segundo inicial minúsculo é epíteto específico. E que todas as palavras do nome da espécie devem ser destacadas do texto, itálico, ou sublinhado ou em negrito. Tudo bem? É isso, gente. Sobre as nossas perguntas, são essas as respostas. Espero que vocês tenham tirado as dúvidas. Se tiverem mais dúvidas, podem falar comigo. Tudo bem? Nossa próxima aula vai ser sobre vírus. Espero que vocês assistam, viu? Beijos!